porque Ele vive. Amém? Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos receber o pastor? Amém? Amém. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer.
Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Pedi para o irmão Mário ter cantado aquele hino conosco. Amém. Porque esse é o único motivo da gente estar aqui, né? Porque ele vive. Amém? Ele vive. Se eu vivo, vós também viverei. É a palavra de Deus, né? Então, que Deus abençoe vocês nessa manhã. Deus abençoe nossos irmãos conectados conosco, através da rádio. Que Deus dê um domingo abençoado, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que o amam, daqueles que o temem. Mas o inimigo, ele jamais vai deixar você entender essas coisas. Ele pensa, ele vai colocar na sua cabeça que apenas vir na igreja está tudo bem. Só que nós precisamos da palavra completa de Deus. Nós temos um profeta que nos ensinou que a obediência completa a toda a palavra de Deus te dá direito ao batismo do Espírito Santo, te dá direito ao selo da palavra, porque a obediência foi completa. Não adianta o filho querer obedecer ao pai um certo tanto. A obediência a Deus tem que ser completa. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 8, e versículo 44. Graças a Deus. Amém? Amém. João capítulo 8, versículo 44. Está escrito na palavra do Senhor: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor, obrigado a Deus pelo esclarecimento da sua palavra para nós. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pelo tempo que estamos vivendo. Estamos aqui, ó Deus, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Aonde há a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, ali há a libertação, ó Deus. E seus filhos precisam ser libertos. Como o profeta nos ensinou, a libertação tem que ser completa, Senhor. A obediência tem que ser completa, ó Deus.
Pai Santo, mas isso não é trabalho de um homem, ó Pai. É trabalho do Senhor mesmo. É o Senhor que nos prepara. É o Senhor que prepara o homem, ó Pai. Dá o entendimento ao homem, a revelação ao homem, para que a obediência possa ser completa, Senhor. Sem a obediência completa da palavra do Senhor, não há salvação, ó Pai, para o indivíduo, Senhor. Mas a obediência completa é somente para aqueles que recebem a revelação da palavra nesses últimos dias. Obrigado pela mesma, Senhor. Obrigado pelos seus filhos. Obrigado pela tua igreja. Que o Senhor venha, ó Deus, e dê mais um pouquinho da porção da sua palavra para nós. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, né? Mesmo diante de tantos problemas, né? Você tem separado um momento para estar na presença de Deus. Isso é louvável. Isso é louvável. Nós vamos conversar um pouco sobre o pai da mentira. Já lemos tanto, né, esse versículo. Mas do que fala? Pai da mentira até onde? Se ele é o pai, ele gerou a mentira. Ele que gerou essa mentira. Isso está nele. Então Jesus, ele estava conversando com pessoas que tinham conhecimento grande da palavra de Deus. E Jesus estava falando para essas pessoas que elas não eram filhas de Deus. Então não é o tanto que você conhece da palavra. Não é o tanto que aquilo foi revelado para você. É o tanto que Deus está em você esclarecendo essas coisas. Então essas pessoas, elas eram contra a palavra de Deus. Porque tudo que Jesus dizia para essas pessoas, elas tinham argumento para aquilo. Então quando você estiver conversando com alguém sobre a palavra de Deus, a pessoa colocar mas e assim? Mas e aquilo? É porque ela já não está aceitando o que você está falando com ela. Estive na cidade de Itapuí, fim de semana passado, né? Então fizemos uma visita para uma pessoa. Essa pessoa, de repente alguém pode estranhar. Você faz uma visita para a pessoa e está falando de tudo. Estou falando de tudo. Você não tem que falar do cristão abertamente da vida do cristão. Mas pessoas que rejeitam a palavra, você tem que falar de púlpito para a igreja, para que a igreja possa entender para não fazer a mesma coisa. Você não está falando de um irmão, você está falando de um desertor, de alguém que rejeitou a palavra. Eu nunca cheguei aqui no púlpito para ficar falando da vida de irmãos. Mas pessoas que não estão enquadradas na palavra de Deus, ela não é seu irmão. Então você observa que a pessoa ela foi diácono na igreja. Então se você é um diácono, você sabe que tem que ter um pastor na igreja. E de repente você joga tudo isso fora. É porque a revelação da palavra não chegou até você. Então está chegando várias coisas no ouvido das pessoas. E aquilo tem desviado as pessoas da presença de Deus. Então o pai da mentira, ele tem pegado as pessoas em todos os sentidos. A palavra diz que 99% da doutrina, da palavra, se você tiver 99%, Satanás ele vai estar reinando sobre você. E a Bíblia nos ensina que os eleitos, eles não seriam enganados. Mas por que os eleitos não são enganados? É porque eles adquirem a porcentagem correta. Você não está aqui por acaso,
crendo na palavra por acaso. Você está na porcentagem que Deus tem depositado em você. Então, quando você vê a pessoa saindo da palavra, é porque ela não adquiriu aquilo. Então, quando a pessoa começa, mas e isso? Mas e aquilo? Rebelo testemunho do irmão Claudinho, estava do meu lado. Essa pessoa fala assim, eu vejo que você tem um conhecimento grande da palavra. Eu vejo que o irmão tem um conhecimento. Poxa, mas é só aquilo que a pessoa está vendo? Eu não quero que ela fale, eu não tenho conhecimento. É a misericórdia de Deus que está sobre nós. Vem? Então o pai da mentira ela tem pego as pessoas. É muito fácil você ver as pessoas fora. Mas enquanto esse pai da mentira ele pega a pessoa na doutrina. E quando o pai da mentira ele pega a pessoa na palavra correta do dia. É aí onde ele está. Mas se tem o pai da mentira, tem o pai da verdade. Amém? Então em João 17, está escrito. Quem é o pai da verdade, né? Jesus disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é Deus. O seu irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, ele estava falando para o Pai que a palavra do Pai é a verdade. Santifica eles na tua palavra, na tua verdade. O que é a verdade? Jesus, a tua palavra. Então, se você está santificado na palavra, está firmado na palavra, Jesus não está dizendo a porcentagem que você tem que ter. A palavra tem que estar em plenitude. Qual que é a plenitude da palavra em você? É aquilo que cabe em você. Se é 10% ou 1% da palavra em você, e a palavra descer 1%, é 1% que você tem, você está na plenitude já. É tudo que você precisava. O pai da mentira já não te pega. Amém? Mas por quê? Olha a diferença que Jesus quer para o Pai santificar a verdade. Jesus diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. São para eles que Jesus está pedindo para que sejam santificados. Jesus está dizendo, eles são como eu, Pai. Eles não são do mundo da mesma forma que eu não sou. Então, da mesma forma que Jesus recebeu a palavra, ele está dizendo que você é do mesmo material que ele. Então, essa mesma palavra vai vir em você, para que você não seja enganado pelo pai da mentira. E o pai da mentira está enganando, e as pessoas acham que é a palavra de Deus que está sobre ela. João 8,51, Jesus disse, em verdade eu vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A morte não vai ter controle sobre você. O que é a morte? A morte é a separação eterna de Deus. Você jamais será separado de Deus. O pai da mentira jamais vai colocar aquele veneno sobre você. Mas ele tem colocado sobre muitos seguidores, dos quais acha que tem a porcentagem correta, tem o conhecimento correto da palavra de Deus. Satanás ele não está nos bancos das igrejas. Ele está nos pregadores para envenenar as pessoas com uma palavra envenenada. Amém? Irmão Branham nos ensina, na mensagem que faremos com Jesus, chamado Cristo, o profeta diz, Eva tinha a palavra. Você tem que saber, quando fala Eva, está falando da igreja. Eva tinha a palavra, a igreja tinha a palavra. Satanás estava contra a palavra. Observe. Quase 99%. Ele coloca centésimos.
Quase 99% dela. Quase 99% da palavra, o William Branham disse, Satanás admitiu que era correto. Então você observa que você vai conhecer no início do Evangelho, um homem que prega 99% da mensagem, você vai achar que não existe falha ali. Aonde já se viu esse homem está trazendo uma mensagem errada, porque ele tem um conhecimento fora do comum. Ele pega a mensagem, consegue desfolhar a mensagem do profeta e trazer para você. Aí você diz, é impossível esse homem pegar alguma coisa errada. Aí você vasculha tudo que ele está pregando. E você não consegue ver o defeito, a falha naquele pregador. Mas por que você não está vendo a falha dele? Porque ele tem 99%. Você observa que Satanás tinha 99% aqui. Ele concordou 99% com a palavra. Era um pregador. 99%. Assim que o pastor Adão estava ali, esse outro pastor chegou para pregar para a igreja de Adão, que era Eva. E Eva se maravilhou com aquilo. William Branham disse, tão parecido, diz a Bíblia, nos últimos dias, que enganaria se fosse possível os eleitos. Ou se fosse possível. Gente, os eleitos de Deus, eles jamais serão enganados. Satanás ele pode tentar fazer alguma coisa, mas a Bíblia diz que não pode. Não tem como ele tirar você da palavra de Deus. Mas ele não tira porque você tem a porcentagem que Eva não tinha. William Branham disse, veem vocês como entra, como tem sido sempre, como está saindo da mesma mentira. Unidos em incredulidade, em toda a palavra de Deus. O captaram? Isso foi o que trouxe a morte. É unindo incredulidade com a palavra de Deus. Você unindo essas duas coisas, a palavra e a incredulidade, você traz morte. William Branham diz que Eva, ela é a mãe da morte. Ela trouxe a morte para as pessoas. É por isso que o William Branham diz, cada velório que você vai, uma mulher foi culpada disso. Cada doença, tudo que você vê, toda a perversão que você vê no mundo hoje, o William Branham diz, uma mulher é a culpada disso. Não falando isso das irmãs, falando isso como o pecado entrou através da descrença, da discórdia. Então, Deus se manifestou através de seu Filho, para poder tirar esse borrão que estava na frente do cristão, para tirar essa sujeira que estava nos seus olhos espirituais, para que você pudesse enxergar aonde estava a falha, através da revelação, para que esse espírito não te enganasse, da mesma forma que ele enganou no começo. Entende? Porque Jesus estava falando dos fariseus, ele disse, vós tem por pai o diabo. Porque ele disse que desde o princípio ele já vinha mentindo. No princípio ele já mentiu para a primeira igreja, falando de Eva. Então, só uma partezinha da palavra. Uma partezinha pequena disso. Pequeníssima coisinha. 1/100. 1%. Porém, tem que ser 100%. Isso é tudo que você precisa. Você precisa do 100%. Ele não pode ser, veja bem, observe uma geladeira que você tem na sua casa, um aparelho doméstico que você tem na sua casa, uma torneira vazando água ali. Aquilo ali é uma conta a mais que vem no final do mês.
Agora você imagina um cristão com um vazamento ali da palavra de Deus. Satanás vai aproveitar daquilo. Aí é o ódio também. A pessoa, às vezes, Satanás, se ele souber que você tem um pouquinho de ódio contra o seu irmão, ele vai se alimentar daquilo. O cristão tem que estar 100% nas mãos de Deus. É difícil? Mas não é trabalho nosso. O único trabalho do cristão é se render. É entregar tudo nas mãos de Deus. Amém? Amém. Na mensagem 3, Classe de Crente, o profeta nos diz: o profeta diz: se você me ouve ensinando ou me fazendo algo que não está conforme a palavra de Deus, venha e diga-me. Se o profeta estiver fazendo algo que não seja de acordo com a palavra de Deus, ele diz: venha e diga-me por que estou fazendo aquilo. Ele diz: aqui está o que cobre todas as falhas que você está buscando. Ponha seu olhar nesta Bíblia. E então não verá nenhuma só falha. Esse é o problema das pessoas. Elas colocam o olhar em você. O profeta diz: você tem que colocar o seu olhar na Bíblia. E não na pessoa. É na palavra. Aí pela palavra você vai ver se a pessoa está pregando corretamente ou não. Aí a pessoa vai olhar para o homem. O homem é falho. Mas só que quando ele está ministrando a palavra de Deus, você tem que observar essas coisas através da Escritura. E quem são esses que ficam observando? Observe o que o profeta nos diz. Ele diz: agora, Judas creu que havia encontrado uma falha. Quem que estava procurando falha na palavra? Judas. Então, quando você vê pastor procurando falha, eu já não ando mais com fulano porque ele falhou nisso. Aí começou um companheirismo aqui, começou outro lá, porque eles estavam procurando falha. William Branham disse: este ministro também creu que havia encontrado uma. Muitas vezes pensam que tem encontrado algo, mas logo se prova que não é assim. Gente, essas raças, esses tipos de pessoa, muitos vão na igreja não é para ouvir a palavra de Deus. Muitos vão na igreja para procurar falha. Muitos vão, quando seguiam Jesus, tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse para as pessoas assim: vocês não querem aprender a palavra. Vocês vêm até mim porque eu dou o alimento, o pão, e vocês comem. Então tem muitas pessoas que às vezes vão para a igreja depois do culto, porque vai ter uma festinha lá. Vai ter uns comes e bebes ali. Às vezes é melhor nem ter. Às vezes é melhor não ter nada, porque aí você vai ver a intenção da pessoa. Não tem nada, então não vou. Faz um culto doméstico. Gente, primeiramente é o reino de Deus. Primeiramente é o reino de Deus. Quem são esses? O irmão Branham disse: esses são os crentes manufaturados, que ficam procurando falha. Hipócritas. Estão 95% na palavra. Observe esses pregadores. Eles estão 95% na palavra. É um conhecimento enorme, não é? É assim que estava a serpente. É assim que estava Satanás com ela. 95% da palavra. Mas assim também estava Eva. Ela tinha 99,9%.
esse décimo, ou essa porcentagem que Eva tinha, fora da palavra, causou toda a morte e tristeza que existe hoje. Que hoje existe. Olha o que 1% fez. Gente, não importa o tanto de conhecimento que você tem. Satanás vai chegar com uma mentira ali que você não vai perceber. Você observa que uma mentira que tem 99% de verdade, você não vai perceber a mentira. Mas agora, quando a mentira tem ali 40% de verdade, aí você percebe, porque tem muita mentira ali. Mas é impossível a pessoa encontrar 1% em 99%. Você entendeu? Porque é aí onde aquele que se diz eleito é enganado. É aí onde aquele que pensa que é eleito são enganados. Porque eles estão se alimentando de uma mensagem que eles vão rir da sua cara. Você não chegou nesse estágio ainda que a gente já está. Você não entendeu isso ainda. Deus está conversando com os filhos dele na entrelinhas. Deus está conversando com você de uma forma velada, de uma forma que as outras pessoas não entendem. Deus está mostrando para você aonde está a falha que muitos não têm visto. Eles continuam com 99% da verdade. Eles continuam com 99% da palavra. E aquele 1% que estava no meio fez com que eles perdessem todas as bênçãos que Deus tinha dado para eles. É por isso que Jesus disse que um pouquinho de fermento, ele veda, essa palavra, ele veda toda a massa, contamina toda a massa. Um pouquinho de fermento. Então o corpo de Cristo não tem fermento. O corpo de Cristo não tem pecado. Por isso que na Santa Ceia nós sempre falamos que quando você vai participar da Santa Ceia, o pão não tem fermento. O pão da ceia não tem fermento. Por que não tem fermento? Porque não tem pecado. O fermento simboliza o pecado. E aquilo simboliza o teu corpo também. Ah, mas não é o corpo de Cristo? Sim, não tem pecado no corpo de Cristo. Então, se não tem pecado no pão, não tem fermento no pão, para você se alimentar do pão, não pode ter fermento em você. Não pode ter pecado em você. Se você chegar com 1% de pecado, provavelmente aquilo fará mal para você. Se você não vem santificado para a ceia, a Santa Ceia se torna veneno para vocês. Você está tomando não é apenas o cálicezinho de vinho e o pão. Você está tomando veneno. Aquilo que dá vida para os filhos de Deus é veneno para os incrédulos. É veneno para os ímpios. Então nós temos que estar buscando sempre a presença de Deus. Nos limpando de todo mal. Amém? Então Eva tinha 99% e não resolveu. Se Eva é um tipo de você, um tipo de nós. Se ela tinha 99% e foi enganada, se você aprender 99,9% de Deus, você será enganado. O eleito não. É por isso que quando Jesus disse assim, ó, o meu corpo, que tinha que comer do corpo e beber o sangue dele. As pessoas dizem, eu não sou vampiro. Quando Jesus falou aquilo, muitos saíram de perto dele, achando que era literalmente comer da carne dele e beber o sangue dele. Mas o revelado, o eleito, ele não entendeu aquilo. Ele falou assim, nós não entendemos, mas se ele falou, nós vamos comer. Se ele falou, nós vamos beber. Eles não se escandalizaram com aquilo. O eleito não se escandaliza, mas aquele que não, eles dão as costas para a palavra e saem da presença de Deus. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, quando Jesus disse que Lázaro não ia morrer, muitos deram as costas para Jesus porque Lázaro morreu. Senhor, Lázaro está enfermo, seu amigo está enfermo. Jesus falou, Lázaro não vai morrer. Aquela enfermidade que Lázaro tem não é para a morte. Lázaro morreu, correto? Aí aquele crente manufaturado que não cria na palavra de Deus,
Eles provavelmente, não sei se aconteceu, chegaram na cara de Jesus e disseram: você é um falso profeta. Você é um falso pastor. Porque você disse que Lázaro não iria morrer, e Lázaro morreu. Eles não estavam falando com Jesus, eles estavam falando com Deus. E não sabia. Olha o perigo que as pessoas estão passando hoje, não sabem. Porque Deus estava naquele corpo. Deus estava habitando naquele corpo e falando. Às vezes era Deus falando, às vezes era Jesus falando. Não se preocupem, porque tudo isso que Lázaro está passando não é para a morte. Pode ir para a casa de vocês, vão descansar, pegue a rede de vocês, vão descansar, porque o que estava em Lázaro não é para a morte. E Lázaro morreu. Observa como que é facinho Satanás introduzir algo envenenado e tirar você da presença de Deus. Mas sempre tem aquele que permanece com a palavra. Deus disse para Jesus: você não vai, eles vão chamar por você e você não vai. Você vai ver tanta coisa com seus olhos naturais, sem a revelação, que você vai falar assim: eu vou congregar em outro lugar. Eu vou querer uma pessoa mais sábia. Eu vou querer uma pessoa mais inteligente, é o que ela estava procurando. Mas se você observar na entrelinhas o que Deus está fazendo por você, eu descreio, não acredito, que por mais que se pregue uma doutrina, estão passando isso para a igreja. 100% da verdade tem que estar na igreja. Gente, o pai da mentira, ele tem pegado tantos pregadores da mensagem. Se tiver uma pessoa incorreta, levando uma vida ímpia, dentro da igreja. Ah, não, mas é ele que está daquele jeito, mas os irmãos estão bem. Não está. A igreja não está 100% mais, e Deus não tem obrigação nenhuma. É por isso que é importante, se tem uma pessoa em pecado, em adultério dentro da igreja, essa pessoa não tem que ter os mesmos privilégios que o cristão santificado tem. Tem que ser exposto àquilo, para que o pecado possa sair da congregação, para que essa enfermidade de Satanás no meio da igreja saia com ele. Aí 1% de Satanás está na congregação, porque tem alguém permitindo que um adúltero esteja no meio deles. Você vai perder tudo isso. Agora, você imagina quando isso está no pastor. Se você permite uma pessoa separada da mulher e casada novamente na igreja, como que você vai falar para o outro irmão não fazer aquilo? Existe 100% na igreja da palavra? Não existe. Eu creio que não existe porcentagem alguma que possa tirar a igreja desse mundo que estamos vivendo. Você precisa do 100%. Por mais que seja pequeno problema, é isso que estamos aprendendo aqui. Por mais que o problema que esteja na igreja seja pequeno. Ah, é apenas uma criança que está no meio da congregação. Se o pai é cristão, ele não vai deixar o filho levar uma vida ímpia. Se o pai se diz cristão e traz o filho ou a filhinha para a igreja em pecado, permitindo os filhos fazer certas coisas, ele está levando pecado, está levando incredulidade para a igreja. Está levando incredulidade. A igreja tem que atingir o que Deus estabeleceu. Nós temos que chegar na unidade da fé do corpo de Cristo. Então você observa que 99% que estava em Eva, toda a raça humana caiu. Com 99% da palavra. Aí você diz: eu jamais vou atingir isso. Você vai olhar para você e falar assim: eu não atingo 30%. Mas não atinge mesmo. Nenhum de nós conseguimos. Mas a misericórdia é de Deus. É por isso que eu lembrando disso. Deus está em você o tanto que você permite ele entrar. Porque Deus é educado. Deus não invade. Mas o pai da mentira está agindo de uma maneira que aquele que se diz cristão não estão percebendo o grau do crime que está na igreja. Mombrano disse a essas pessoas, ele diz: negam a verdadeira palavra vindicada de Deus.
tem estado em todas as gerações. Os encontramos a cada passo. Em todas as gerações, essas pessoas aí, esses manufaturados estão. Aí você pensa, esse foi para o tempo de Noé. E lembrando, não está em todas as gerações, em todas as eras, esse mesmo Espírito está. E William Branham fala dessas pessoas, ele diz, também são muitos religiosos. Eles são religiosos demais. Agora, já vamos terminar. Veja, que tenho tomado outra meia hora das pessoas. Ele tinha saído daquele assunto, ele já tomei outra meia hora de vocês. Mas é porque a palavra tem que estar na vida das pessoas. Você não pode ser enganado por ninguém. Amém? Mensagem, unidade. O profeta diz, cada palavra. O que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas através de cada palavra. Poucas palavras, não por poucas palavras de Deus vivereis. Não através de 99% da palavra. Também não. Mas através de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele disse, não 99%, mas através de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem que sair em toda a palavra. Agora, aonde está Deus? É aonde está a boca de Deus. Porque Jesus disse, você tem que crer em cada palavra que sai da boca de Deus. Você está vendo Deus aqui? Uma palavra tem que sair da boca de Deus. Você tem que crer na palavra que está saindo da boca de Deus. Agora você tem que entender onde Deus está. Você tem que entender onde Deus está falando. Quem Deus está usando. A palavra tem que sair da boca de Deus. Da mesma forma que a palavra saiu da boca de Deus, quando Jesus estava falando, ali estava saindo a palavra completa de Deus. Todo pregador que ele vem à frente para estar ministrando a igreja, ele tem que repetir o que Jesus falou. Ele tem que falar exatamente como Jesus falou. E quando esse pastor ele fala exatamente como Jesus falou, é a boca de Deus para a igreja. Aí você está crendo em cada palavra que saiu da boca de Deus. Não me referindo à minha família, mas você sabia que a família de um pastor tem mais dificuldade para se salvar? É a mais difícil de se salvar a família de pastor. Não estou falando da minha família. Sabe por quê? Porque ele já não olha para ele como pastor. Ele olha para o filho, olha como pai. A mulher olha como esposo. Então, se ele falar como pastor, ela vai ouvir como marido. Se ele falar assim, olha, isso não pode, aí ela vai estar olhando para o marido e vai falar, não, mas eu quero fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que vigiar todo o tempo. A palavra, ela sempre saiu da boca de Deus. O dízimo é de quem? O dízimo é do Senhor. Mas quem recebe é o pastor. Aonde está Deus, então? Se é o pastor que recebe, Deus está onde? O dízimo é do Senhor. Então, se a pessoa não entender aonde Deus está, vai ficar difícil. A pessoa chegou para mim uma vez e falou para mim assim, pessoa da igreja. Eu disse, eu já fiz tal coisa, eu já orei a Deus, eu já pedi a Deus, eu já fui a Deus. A pessoa foi erroneamente a Deus. Ela não foi a Deus. Quando você vai a Deus, você vai no seu pastor. Aí você vai no seu pastor, se você acredita nele. Tem isso também. Senão você nunca vai saber onde Deus está. Se você não acredita no seu pastor, está tudo certo. Mas quando a pessoa fala assim, eu fui em Deus,
Mas Deus sabe, se Deus está no seu pastor, você nunca foi em Deus para pedir satisfação alguma. Satisfação alguma. Então, por isso que é importante você saber aonde está Deus, aonde está a palavra de Deus. Uma pessoa falou para o William Branham que ele ia fazer determinada coisa, porque Deus tinha concedido aquilo para ele fazer. O William Branham disse, Deus não falou nada comigo. Onde estava Deus? Um profeta. Amém. Então, veja bem, cada palavra, o que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não por poucas palavras de Deus vivereis. Não através de 99% da palavra. Mas através de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem viverá através dela. Isso é o que o profeta nos tem ensinado. Às vezes, eu não falo isso para as pessoas que ficar me procurando para falar alguma coisa. As pessoas têm que saber como fazer. Às vezes você está no trabalho do meu marido. Às vezes chegar uma pessoa hoje para trabalhar com você, com o meu marido. Se a pessoa não for instruída corretamente, como que ela vai fazer o trabalho? Então, se a pessoa não for instruída corretamente na palavra de Deus, como que ela vai pedir orientação a Deus? Ah, eu fui lá e eu orei a Deus, tudo bem, mas você comunicou com o seu pastor? Não, então Deus não te ouviu. Deus não ouviu a pessoa. Mensagem, já estou terminando, viu, Márcio? Mensagem, a unidade de um Deus. Uma única igreja. Então Deus não fica em todas. É uma única igreja, a igreja revelada. A igreja da palavra. Então, esqueça tabernáculos da mensagem. Deus está numa única igreja. Qual é essa igreja? Aquela que tem 100%. Aquela que 99% não vai enganar ela. Aquela que se ela tiver uma dúvida, ela fala, opa, ela vai fazer diferente de ela. Quando Satanás chegou e levou a palavra até ela, falou assim, eu preciso ver de Adão. Preciso ver o que Adão tem a dizer sobre isso. Então, quando você está centralizado na palavra de Deus, não importa o tipo de gente que chega e tenta colocar alguma coisa em você, você diz, eu vou ver o que o meu pastor quer dizer. Aí o seu pastor vai nas escrituras, vai nas mensagens, vai trazer aquilo para você. Pastor, irmão, o que ele falou tem 99,9% de verdade. Mas tem fermento aqui. Faltou isso para ela. Talvez eles conversaram tanto com a serpente, que a serpente era praticamente da família. Era uma pessoa como nós, andando, falando, era praticamente da família. Aí um belo dia Adão não estava. Talvez ela até falou assim, a serpente está vindo lá atrás de casa. É amigo, já não era mais o amigo. Tinha uma unção sobre ele. Aí aproveitou que o pastor não estava lá e fez o que fez. Tem pastores na mensagem que fazem a mesma coisa. Vai na casa do irmão fazer uma visita sabendo que o irmão não está em casa. Ele não está interessado em fazer uma visita para a família, ele está interessado na esposa daquele homem. E o que tem naquele pastor para ele fazer aquilo? Ele fez exatamente o que o papai serpente fez. Então nós estamos aqui para unir as pessoas. Então quando o pastor faz determinada coisa, ele está separando a pessoa. Porque o espírito que está nele é o espírito de separação. Mensagem de unidade de um Deus em uma única igreja, parágrafo 29, o irmão Branham diz: e a coisa errada é enganadora. Ora, uma mentira, se é imediatamente uma verdadeira mentira, veja bem, vocês vão pensar que o William Branham está chamando a mentira de verdade. Se é uma verdadeira mentira, ele está querendo dizer, se é uma mentira muito grande. Ora, se é uma mentira muito grande, uma grande mentira, então qualquer um pode detectar. Se a mentira foi muito grande, qualquer um pode detectar.
Mas a mentira que tem cerca de 99% de verdade em si, esta é a enganadora. Porque ela tem 99%. Se jogar uma agulha no palheiro, que a turma fala, né? É a chance que você tem de encontrar a agulha. Então, essa é a chance que você tem de encontrar a verdade no meio de 99%. É isso que ele usou como Eva. Então, gente, Satanás ele tem crescido tanto nessas eras da igreja. Tudo que era Satanás, ele derramou nessa última era. E tudo que é Deus, ele tem derramado nos seus filhos. Para que você não seja enganado por esse espírito enganador que está. E esse espírito tem pegado tanta gente da mensagem. Esse mesmo espírito que está na Trindade, esse mesmo espírito que está nesses crentes da mensagem que crê que Jesus é seu próprio Pai. Esse mesmo espírito já pegou aqueles que crê que Jesus não é seu próprio Pai, que Jesus é o Filho de Deus. Você pensa que o pai da mentira não pegou todos eles? O pai da mentira tem pegado os que estão na doutrina. Não é os que apenas estão dizendo que Jesus é seu próprio Pai. Esses estão longe. Creem em William Branham, mas estão longe. Agora Satanás está pegando aqueles que estão crendo na doutrina. A doutrina tem que ser 100%. Aí Satanás ele introduziu ali uma manchinha no meio para poder enganar. A gente prega 100% da doutrina. Mas e aquela irmã lá usando calça na igreja? Cabelinho curto, tomando da ceia? Ah, não, mas aquilo ali é com ela. Não, aquilo ali é com você, rapaz. É você que é o cabeça dela. Se ela está vivendo daquele jeito, é porque está saindo mentira da sua boca. É porque não está saindo coragem suficiente para chegar na irmã e falar assim, irmã, a sua atitude é errada. Irmão, a sua atitude de estar de terno na igreja e de bermuda na rua, irmão, isso é errado. Irmã, você colocar calça para andar em moto, irmã. E na igreja você coloca saia. E isso está errado. Então, quando o pastor ele toma essa postura e chega para a igreja e coloca ela no lugar dela, vai acontecer o que já aconteceu aqui. Tem pessoa que já não vem mais aqui. Sabe por que não vem mais aqui? É porque a gente não passa a mão na cabeça. Ah, eu pago meu dízimo todo mês. Deus não precisa disso. Deus precisa de sinceridade. Deus quer filho sincero na palavra. Então essa mentira que estava em Eva, por mais pequena que seja essa congregação aqui, nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir. Não vamos ficar com 99%, nós precisamos do 100% da palavra. William Branham diz, você observou como o diabo enganou Eva? Tudo que ele lhe disse era exatamente a verdade. Exceto uma coisa. Disse, seus olhos serão abertos. E você conhecerá o certo e o errado. Isso é verdade. Você observa que os olhos de Eva se abriram. Ela viu tanto o erro, o certo quanto o errado. E assim por diante. E você será como Deus. Porque você não conhece o certo e o errado. E o William Branham diz, e todas essas coisas que Satanás estava dizendo, o William Branham diz, todas essas coisas eram verdadeiras. Mas quando ela disse, o Senhor disse que morreremos, ele disse, certamente não morrerás. É a única coisa, é a única mentira que ele disse. Eva, você não vai morrer. Porque ele trouxe uma mensagem para Eva, uma mensagem tão verdadeira, que Eva não percebeu essa brecha aqui. Então nós fomos ressuscitados desse mundo aí de pecado. Você foi tirado do meio dessas pessoas para uma mensagem onde Deus está dando para você aquilo que faltou para Eva. Eva tinha tudo, mas faltou algo. E esse algo, o Espírito Santo está no nosso meio para vivificar para você. É por isso que o Espírito vem na letra para vivificar. A letra sem o Espírito ela é morta.
Mas com o Espírito nela, aquilo vivifica para quem? Para o cristão. Não para o mundo. É por isso que às vezes a gente tem que ser rígido. É por isso que às vezes os irmãos não entenderam o que é pregado, tem todo o direito de chegar para mim e falar assim, irmão, eu não entendi isso. Irmão, eu não entendi isso. Não pegar e colocar um ponto final, coloca uma vírgula, você não entendi isso. Você não pode me explicar isso. E se é uma revelação, você não pode falar abertamente. Porque a revelação é Deus que dá. Aí você fala algo e o Espírito na pessoa faz ela captar aquilo. Foi com Filipe, foi com todos eles. Jesus não ficou explicando. Não, a palavra, quando ela bate aonde a semente de vida está aqui em vocês, aquilo vai brotar. Aquilo vai germinar. Então essa é uma preocupação que não temos que ter. A preocupação do cristão é ficar 100% com a palavra. Pessoas que já ouviram a palavra, você não pode jogar pérolas a elas, porque elas vão rejeitar novamente. Amém? Você observa que Deus... Por que Deus não pegou... Foi Satanás que usou a serpente, correto? Mas por que Deus não pegou Satanás e puniu ele por ter feito aquilo com a serpente? Porque Deus já tinha punido ele. Quando Satanás caiu aqui para a terra, já tinha uma punição sobre ele. Deus não pune você 2 vezes. Deus não podia punir Satanás novamente. Aí ele puniu. A punição veio no vaso. Amaldiçoou aquele vaso. Então, o cristão ele tem que ter isso, ele tem que estar na palavra. Então, quando a palavra é dita e a pessoa ela rejeita, você não tem que jogar pérolas a ela. Você não tem que passar as coisas belas de Deus, a vida eterna de Deus, para pessoas que já rejeitam. A pessoa teve um contato com a palavra e não foi o suficiente. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Deus sabe como fazer com que essas palavras elas cheguem no ouvido de cada um dos filhos de Deus. Aonde tem pecado, onde o inimigo tem reinado. Essas pessoas que não conseguiram alcançar a porcentagem da palavra, elas jamais vão entender isso que eu vou falar de novo aqui, ó, antes de encerrar. Quem morreu por você foi Deus. Gente, isso vai dar nó na cabeça das pessoas. Elas vão dizer, não, mas foi o Filho de Deus. E eu vou repetir de novo. Quem morreu por você foi o Filho de Deus. E agora, quem morreu por você foi Deus. Aí eu vou falar assim, mas ele está falando 2 coisas. Jesus não era entendido nem mesmo pelos apóstolos. Então, quando eu falo para você que quem morreu foi Deus, você tem que entender como que Deus morreu. Quando eu falo para você que é o Filho de Deus, você tem que entender como foi que foi o Filho que morreu. Isso é algo que Deus vai esclarecer para vocês. A imagem do Deus eterno morreu. Apenas seja obediente. Continue obedecendo a palavra. E fique com aquilo que o profeta disse. Obediência completa a toda a palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Te dá direito a ser selado pelo Espírito. Amém? Amém. Vou pedir para o irmão Mário cantar o hino final. Depois eu vou estar fazendo uma oração. Pela irmã Úrsula, pelos irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Essa parte está terminada. Amém, irmãos? Louva a Deus, o 2. Um segundo. 244. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, quase descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti, minha alma canta a ti, Senhor, e teu alçará, padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti.